E eu quero encerrar aqui com um tópico, mais como advertência para aqueles que são mente aberta e pensam assim, não, nós podemos usar a nossa cultura que nos rodeia, né, de forma indiscriminada para pregar evangelho, como gancho evangelístico. Eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, o mundo jaz no maligno. A cultura circundante piora cada vez mais. E não sou eu que estou dizendo isso também. Um autor muito interessante, psiquiatra, inglês, escreveu livros como Nossa Cultura, ou o que restou dela, e qualquer coisa serve. Perdoem as capas, mas é para expressar realmente a degradação moral que ele, como uma pessoa que não é religiosa, está percebendo. Theodore Dalrymple. A cultura está em decadência, franca decadência. Aí alguns falam assim, entre nós mesmos, mas Jesus, Paulo, quando esteve no Areópago, em Atenas, ele citou autores gregos. Então Paulo lia poesia grega. Tem um poema lá que era destinado a homenagem a Zeus. Paulo tirou uma frase só, para aplicar a Deus, o Criador do universo. Nele nos movemos e nele existimos. Era um poema grego. Paulo usa como ponte para trazê-los para Deus. Quando ele vê aquele altar vazio e diz, esse é o Deus desconhecido, é sobre ele que eu prego. Paulo não se demorou na cultura grega, você percebe? Paulo não ficou ali discursando sobre a cultura, sobre a religião grega. Não, ele usou elementos brevemente para atrair atenção e depois falou de quem? Cristo, Jesus. Alguns dizem, mas Jesus usou uma parábola, numa parábola uma história pagã, do inferno eterno. Mas ele não se demorou nisso. A intenção era abrir a mente deles para uma realidade além daquela da parábola. E deixou bem claro, é uma parábola, com elementos míticos ali, que não tem nada a ver com a história real. Outros mencionam Deus pregando para Nabucodonosor usando uma estátua, que era um elemento pagão, para que o rei entendesse. Mas o assunto foi a estátua? E é muito além daquilo. Então, amigos, outros falam assim, vale qualquer música, porque mesmo no nosso inário, tem músicas seculares. Já viram ali no nosso inário? Música tradicional irlandesa. Música tradicional, tem uma melodia de Beethoven, não tem? Aí tem gente que fala assim, então se o inário tem música secular, podemos usar rock. Nada a ver. No século XVIII, a música secular era muito próxima da música sacra. A decadência não era tão grande assim. No século XIX, XVIII, XIX, músicas tradicionais eram muito próximas da música sacra. Agora você transpor isso para o nosso tempo e dizer, vamos então usar o funk carioca. Não é? Ou não vai chegar a esse ponto, talvez? Se continuar assim, vai. Não podemos usar tudo da cultura de forma inadvertida. Tem gente dizendo, pode assistir 50 Tons de Cinza, pode assistir Game of Thrones, para ver se tira dali alguma coisa de cristão. O que é isso? Até você achar aquela pérolazinha eventual, a tua mente já se poluiu totalmente com conteúdos podres. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Ai dos que chamam o bem de mal, e ao mal de bem, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. O mundo está com seus valores invertidos, conceitos invertidos. Eu descobri isso essa semana, uma nova série da Netflix. Olha aí o mal dentro de casa. Se chama A Babá. Olha a sinopse. Cole já sabia que a babá dele era linda e sexy, mas descobre também que ela faz parte de um culto satânico e que a turma da seita quer muito manter o segredo. Uma série, uma comédia com erotismo, pedofilia, porque essa babá dá em cima do menino que ela cuida, de quem ela cuida, e satanismo. Há uma indústria querendo mudar nossos pensamentos. Você já percebeu? Querendo normalizar o aberrante, querendo tornar normal aquilo que é absurdo. E muitos entre nós estão embarcando nessa, irmãos, aceitando esses tipos de conceitos. Nós temos que resistir. Números capítulo 25, abra sua Bíblia agora em Números 25, de 1 a 3. Algumas pessoas talvez perguntem, você não gosta de falar disso? Não. Mas há um texto que fala assim, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. E Paulo diz em Romanos 12, 2, não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de discernir a santa, pura e boa vontade de Deus. A Bíblia nos recomenda a
a ter pureza de pensamento, a não nos comunicarmos com essas obras infrutuosas e pervertidas, e buscar um outro caminho. Aqui em Números, nós encontramos a história triste, né, da perversão do povo de Deus, quando diz assim que Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos de... Não, é 25 de 1 a 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Balaão, o falso profeta, tentou destruir o povo de Deus com maldições. Não conseguiu. Enquanto o povo de Deus é de Deus, não há maldição que o alcance. Não há encantamento que o destrua. Não há maledicência. É o povo de Deus. Aí, inspirado por Satanás, ele teve uma outra ideia. Já que atacar não dá certo, vamos miná-lo. Vamos destruí-lo de dentro para fora. E aí ele orienta ali mulheres sedutoras, moabitas, para que se relacionassem com os homens de Israel e começassem a influenciá-los com seus deuses, com seu paganismo, com a prostituição. Assim foi possível. E o povo não entrou na terra prometida. O povo se corrompeu no deserto. Por que eu falei sobre isso essa tarde? Mesmo sem gostar de falar. Porque nós somos Israel de Deus, irmãos. E nós estamos no limiar da Canaã celestial. O diabo não pode destruir o povo de Deus, mas ele pode nos enfraquecer por dentro. Em casa, diante da TV, no computador, na nossa playlist de músicas. Assim ele pode, e assim ele tem conseguido. E no momento que nós deveríamos estar passando pelo revivamento espiritual, pela chuva serôdia, para terminar a pregação do Evangelho com poder, nós estamos aqui enfraquecidos como igreja. Estamos entretidos demais, envolvidos demais nessas coisas. Que Deus opere realmente um revivamento entre nós, irmãos. Que Ele nos faça perceber que existem recreações sadias. Sim, existem. Mas que o mundo está repleto de coisas que só nos atrapalham, só nos prejudicam espiritualmente. Passa para mim até o último vídeo, um trechinho de um testemunho de um irmão evangélico. Isso aí fica de tarefa de casa. Volta uma tela, por favor. Não sei quantos já viram esse testemunho que está no meu canal no YouTube, de um irmão nosso angolano, um ex-satanista. Ele fala muito do que eu falei aqui agora, de alguém que esteve lá. Se não viu, assista. Mas eu quero terminar com um testemunho do Rodolfo Abrantes. Ele pertencia a uma banda de rock chamada Raimundos, Underground, Raimundos. E ele foi alcançado por Deus também. Foi alcançado por Deus. Ore por ele também. Ele fala aqui algo muito bonito, e eu gostaria de terminar com esse testemunho dele, e depois termos uma oração de reconsagração ao nosso Deus. Solta para mim, por favor. Eu falei, meu Deus, Deus fala muito. E Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo, eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, queria ver Deus falar comigo. E Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu estava no banheiro, cara, olhando no espelho. E quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha, que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Era todo mês eu estava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu estava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra. E daqui a pouco, dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão, não é a minha. Cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu estava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara.
Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou, que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele tá falando diretamente comigo. Ele tá falando, que eu contei pra Ali, Deus falou comigo. O que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Eu acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, para mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa, simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar o meu coração para ouvir e obedecer. Eu consegui chegar. Pediu para parar, parou. Parou. Sabe? Tipo, tem coisa que ele pediu para mim, tem coisa que ele pediu para você. E o que ele pediu para você, faça. O que ele direcionou você a fazer, faça. Porque quando você fizer o que ele disse para você fazer, ele vai identificar isso no céu como amor por ele. E aí você vai receber mais. E cara, para obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu o amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Amém. Amém. Tem muita gente sincera aí, irmãos, nesse mundo. O que Deus falou para você chegar nessa tarde? Chega. Eu creio que Deus falou algumas coisas, tenho certeza. Nós não viajamos 1000 quilômetros aqui só para entreter vocês, para apresentar algumas curiosidades, não. A nossa intenção desde o começo, quando aceitamos esse convite, foi para que Deus operasse milagres de transformação, de revivamento, de reforma em nossa vida. O que chega para você? Talvez chega de não fazer culto familiar. Chega, vai fazer o culto familiar. Reúna seus filhos em volta de você, cante hinos, leia a Bíblia. Chega de ser um pai negligente. Chega de ser uma mãe ausente. Chega de assistir coisas que não edificam. Chega de navegar por mares perigosos. Chega. Se ele parou de fazer uma coisa que tanto prazer lhe dava, que era tatuar-se, porque ele ouviu a voz de Deus, o que nós que dizemos ser o povo de Deus, o povo da Bíblia, temos que fazer então? Chega, chega. Que Deus nos ajude a entender que como líderes temos um tremendo papel a desempenhar. Temos uma missão tão importante neste mundo, ser representante do nosso Criador e salvar nossa família, nossos liderados, nossa igreja querida. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, antes de mais nada pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo que temos desperdiçado com coisas que não edificam, que não alimentam de fato a nossa vida, a nossa mente. Perdoa-nos por ser tão lerdos muitas vezes em entender a Tua vontade para nós. Mas obrigado, Senhor, porque nesta tarde entendemos que Tu nos amas e por isso nos advertes. Ó Deus, obrigado pelas pedras que clamam, mas que não sejam elas a gritar a este mundo, sejamos nós, Teus filhos, que reconheçamos o tesouro que temos nas mãos, que não sejamos como Jerusalém, nos tempos de Cristo, que não identificou o presente que tinha recebido dos céus, mas que como os reis, os magos, possamos ser sinceros e aceitar o presente. Bom Deus, não permitas que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com Israel, às portas de Canaã. Não permitas, ó Pai, que caiamos em tentação, faltando tão pouquinho para entrarmos em Canaã. Mantém-nos protegidos. Ajuda-nos a ter não só discernimento, mas força de vontade santificada para dizer não, para dizer chega, quando entendemos que a Tua vontade é esta para a nossa vida. Abençoa, Senhor, esses líderes, homens e mulheres de Deus,
Abençoa, Pai, esta igreja, abençoa a Associação Planalto Central, que todos aqui possam realmente se envolver na missão, consagrar suas famílias, consagrar suas igrejas, para terminar a obra que tu confiaste aos irmãos, líderes, pastores e anciãos desta região, a fim de que em breve Jesus venha e nos tire deste mundo miserável. Amém. Bom Deus, obrigado por pertencermos ao teu povo. Obrigado porque nós cremos de todo o coração que este é o povo de Deus. Amém. Débil e defeituosa como possa ser a tua igreja, ela é a menina dos teus olhos. Amém. Ó Pai, abençoa-nos, dá-nos a tua paz e uma semana de vitórias juntamente com Jesus, porque é em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.